Gente, vamos lá, eu deixei tudo já pronto para adiantar o processo. Então, a questão 1 fala assim, simplifique. A EA fala y é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x, vezes o seno de π sobre 2 mais x. Aí eu primeiro transformei o radiano em graus, aí ficou cosseno de 90 menos x, vezes o seno de 90 mais x. Aí eu vou fazer parte por parte, eu vou fazer primeiro isso aqui e depois isso aqui. Aí a fórmula disso aqui é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Aí eu fiz aqui e deu o seguinte, o cosseno de 90 é 0, o cosseno de x repete, mais o seno de 90 que é 1, vezes o seno de x repete. 0 vezes o cosseno de x vai dar 0. 1 vezes o seno de x vai dar o seno de x. Aí acaba aqui, essa aqui é a primeira parte. Aí a segunda parte é seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Aí 1 vezes o seno de 90 é 1, vezes o cosseno de x repete, mais o seno de x repete, vezes o cosseno de 90 que é 0. Aí aqui vai dar 0, 1 vezes o cosseno de x, cosseno de x. Aí agora eu vou pegar o resultado da 1 e o resultado da 2 e vou multiplicar. Aí o resultado da 1 deu seno de x e o resultado da 2 deu cosseno de x. Aí essa aqui é a simplificação final, não tem mais o que fazer aqui, acaba aqui. Aí a B fala assim, y é igual ao seno de 90 menos x vezes a tangente de 90 menos x. Aí o seno de 90 vezes o cosseno, seno A cosseno B menos o seno B cosseno A. Aí a mesma coisa, seno de 90 é 1 vezes o cosseno de x repete, menos o seno de x repete, vezes o cosseno de 90 que é 0. Aí aqui vai dar 0. Então 1 vezes cosseno, cosseno, acabou. Agora a tangente é o seguinte, é a tangente de 90 menos a tangente de x sobre 1 mais a tangente de 90 vezes a tangente de x. Só que o que acontece? A tangente de 90 é inexistente. Então, você, tipo, corta. Era como se você fosse cortar. Como se você colocasse um 0 aqui. 0 menos a tangente de x, menos a tangente de x. Mais 0 vezes a tangente de x, aqui vai dar 0. Então, eu só repeti o 1zinho aqui. Menos tangente de x sobre 1 é igual a menos tangente de x. Aí eu vou botar na multiplicação, vai ficar o cosseno, que é o resultado, vezes menos a tangente de x igual a y. Acabou. Aí a C fala assim, o cosseno de 3π sobre 2 menos x. Ou seja, o cosseno de 270 menos x. Aí fazer cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Aí vai ficar cosseno de 270 0, cosseno de x repete, mais menos 1, que é o seno de 270, e o seno de x repete. Aí aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos seno de x, que o resultado vai dar menos seno de x. Aí a letra D é o seguinte, y é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x, vezes o cosseno de 270 menos x. Aí, se você reparar, a gente já tinha feito o cosseno de 90 menos x aqui na letra A. Então, eu só copiei o resultado, que foi seno de x. E o cosseno de 270 menos x, a gente também fez aqui na letra C. Deu seno de x. Então, eu só copiei os resultados. Deu menos seno de x, perdão. Então, eu só copiei os resultados aqui. Aí, é um vezes o outro. Então, seno de x vezes menos seno de x. Mais com menos, menos. Seno vezes seno ao quadrado de x igual a y. Aí, acabou. A letra E fala o seguinte, y é igual ao seno de 90 mais x, mais o cosseno seno de 180 mais x, mais o cosseno de 90 mais x. Aí, vamos lá. Seno A, cosseno B, mais o seno B, cosseno A. Aí, o seno de 180 é 0, repete o cosseno de x, mais o seno de x repete, vezes menos 1, que é o cosseno de 180. Aí, aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos seno de x, porque mais com menos, menos, seno vezes 1, seno. Aí, enfim, aqui a primeira dá menos seno de x. E a segunda é o seguinte, é isso aqui, né? Então, vai ser cosseno de 90 vezes o cosseno de x, menos o seno de 90 vezes o seno de x. O cosseno de 90 é 0 e o cosseno de x repete. Menos 1, que é o seno de 90, vezes o seno de x que repete. Aí, aqui vai dar 0, menos com mais, menos 1 vezes seno, seno. Aí, vamos para a fórmula aqui. Isso aqui é isso aqui. Então, menos seno de x, mais... Até poderia ter colocado um mais aqui, mas mais com menos ia dar menos. Então, eu coloquei o menos direto. Menos seno de x com menos seno de x vai dar menos 2 seno de x igual a y. Aí, acabou. Agora, a F fala o seguinte. É o seno de π sobre 2 menos x sobre o cosseno de 3π sobre 2 mais x. Ou seja,
seno de 90 menos x sobre o cosseno de 270 mais x. O seno de 90 menos x a gente fez em algum canto por aqui. Acho que foi aqui na letra B, a gente já fez. Deu o resultado aqui, ó, cosseno de x. Então, eu só repeti. E o cosseno de 270 mais x é cosseno A, cosseno B, menos seno A vezes seno B. 0 vezes 0, que é o cosseno de 270, vezes o cosseno de x repete, menos da fórmula, menos 1, que é o seno de 270, vezes o seno de x. Mais com menos, mais. Aqui vai dar 0, menos com menos, mais. 1 vezes seno, seno. Aí eu vou ficar cosseno sobre seno, e acabou. Aí, o número 2 fala assim: sabendo que o cosseno de x é igual a 1 sobre 5 e x pertence ao primeiro quadrante, aí faça, né? Vamos primeiro determinar isso aqui. Se x está no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos, então a gente não precisa se preocupar com coisa de quadrante. Aí vamos lá, ele pede o seno de 2x. Só que, quanto é o seno de 1x? Eu preciso primeiro saber o seno de 1x para depois saber o seno de 2x. Então vamos lá, relação fundamental. Eu tenho cosseno e não tenho seno. Então vamos lá, seno ao quadrado de x mais 1 sobre 5 ao quadrado, que é o cosseno, igual a 1. Aí ficou x ao quadrado, que eu só não repeti o seno. Ficou x ao quadrado mais 1 sobre 5 ao quadrado igual a 1. Por que eu não botei 25 aqui direto? Enfim, aí eu passei pro lado de cá, deixa eu botar 25 aqui direto. Aí eu passei o 1 sobre 25 pro lado de cá negativo, aí ficou x ao quadrado aqui sobrando, igual a 25, repete o denominador, 25 vezes 1, 25, 25 menos 1, 24, 24 sobre 25, aí para tirar o quadrado, bota na raiz, 24 não tem raiz exata, fica a raiz de 24 sobre a raiz de 25, que é 5. Então, o seno de x é a raiz de 24 sobre 5. Agora, vamos descobrir o seno de 2x. A fórmula é a seguinte: 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Aí, isso aqui vai dar 2 vezes a raiz de 24 sobre 5, vezes 1 sobre 5. Igual, vamos lá, 5 vezes 5, 25. 2 vezes raiz de 24, 2 raiz de 24, vezes 1, 2 raiz de 24. Então, isso aqui é seno de 2x. A letra B, que é o cosseno de 2x. A fórmula é cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Então, vamos lá. 1 sobre 5 ao quadrado menos raiz de 25 sobre 5 ao quadrado vai ser igual a 1 sobre 25 menos a raiz de 576 sobre 25. Aí aqui vai dar 1 sobre 25 menos a raiz de 576, que é 24, sobre 25. Aí não precisa fazer MMC, porque o denominador é igual. 1 menos 24 menos 23 sobre 25. Isso aqui é o cosseno de 2x. Agora vamos para a tangente. 2 vezes a tangente de x sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x. Primeiro vamos descobrir qual é o valor da tangente em si. Então, a tangente é seno, que é a raiz de 24 sobre 5, sobre o cosseno, que é 1 sobre 5. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso só cortar esse 5 com esse 5, que vai dar raiz de 24 sobre 1, ou seja, raiz de 24, ou eu posso fazer do jeito maior, que é repete a primeira fração, troca o sinal e inverte a segunda. Era 1 sobre 5, agora vai ficar 5 sobre 1. Aí vai ser igual ao quê? 24 vezes 5 vai dar raiz de 24 vezes 5 vai dar 5 raiz de 24. Sobre 5 vezes 1, 5. Aí eu vou cortar esse 5 com esse 5, vai dar raiz de 24. Os dois são a tangente, só que esse aqui é maior e esse aqui é menorzinho. Enfim, aí vai fazer o quê? 2 da fórmula vezes a raiz de 24, que é a tangente, sobre 1 da fórmula, menos da fórmula, raiz de 24 ao quadrado. Aí vai ficar 2 raiz de 24 sobre 1 menos 576. 2 raiz de 24 sobre 1 menos 24, igual a 2 raiz de 24 sobre menos 23. Aí eu só, daqui pra cá, eu só coloquei o menos aqui na frente. Aí ficou menos 2 raiz de 24 sobre 23. Aí a questão 3... fala o seguinte: sabendo que o seno de x é igual a menos 4 sobre 5 e x pertence ao terceiro quadrante, ou seja, no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Por isso que esse seno aqui ficou negativo, porque está no terceiro quadrante. Então, atentando-se a isso, vamos fazer o seno de 2x. Eu tenho o seno e preciso do cosseno por causa da fórmula. Então, vou fazer a relação fundamental.
Menos 4 sobre 5 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí, menos com menos, mais 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Mais x ao quadrado, que eu não repeti isso tudo, eu só botei x ao quadrado igual a 1. Aí, eu passei isso aqui pra cá, é negativo. Ficou x ao quadrado é igual a 1 menos 16 sobre 25. Aí, repete o denominador e faz o pulo do gato. 25 vezes 1, 25. 25 menos 16, 9. Aí, agora eu vou botar na raiz. X é igual a mais ou menos a raiz de 9 sobre 5. Só que como está no terceiro quadrante, vai ser negativo. Aí, o cosseno de x é igual a menos 3 sobre 5. Aí, vamos para a fórmula disso aqui agora. 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então, 2 vezes menos 4 sobre 5 vezes menos 3 sobre 5. 5 vezes 5, 25. Menos com menos, mais. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Ou seja, o resultado é mais 24 sobre 5. Agora, a letra B pede o cosseno de 2x. Aí vai ficar cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x igual o cosseno ao quadrado menos 3 sobre 5 ao quadrado, menos da fórmula, menos 4 sobre 5 ao quadrado, que é o seno. Aí vai ficar menos com menos mais, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 5, 25, menos da fórmula aqui, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 9 menos 16 vai dar menos 7, 25 repete o denominador que é igual. Aí acabou aqui. Agora, a tangente de 2x. Primeiro eu preciso saber qual é o valor da tangente, né? Aí eu posso fazer aquilo, né? Que é seno sobre cosseno. Aí eu corto... Ai, meu Deus. Aí eu corto o 5 aqui, vai ficar menos com menos mais, vai ficar 4 sobre 3. Ou eu faço o seguinte, repete a primeira fração, que é o seno, troca o sinal e inverte a segunda, que é o cosseno. O cosseno era menos 3 sobre 5, agora vai ser menos 5 sobre 3. Aí vai ficar igual, ó, menos com menos, mais 4 vezes 5, 20. 5 vezes 3, 15. Vou simplificar por 5, vai dar 4 sobre 3. Deu o mesmo resultado, só que eu fiz de jeitos diferentes. Aí a fórmula, 2 vezes a tangente de x sobre 1 menos a tangente quadrada de x. Vai ficar 2 vezes 4 sobre 3 sobre 1 menos 4 sobre 3 ao quadrado. Aí aqui vai ficar, vou multiplicar reto. 8 sobre 3 sobre 1 menos 16 sobre 9. Aí aqui eu só repeti 8 sobre 3 sobre menos 7 sobre 9. Aí eu repeti a primeira, troquei o sinal e inverti a segunda. Aí deu menos 24 sobre 7 no final. Agora, a 4 fala o seguinte, simplifique as expressões. A, y é igual ao seno de 2a sobre o seno de a vezes o cosseno de a. Isso aqui só tem fórmula, não tem nenhum número pra gente. Então, eu vou desmembrar a fórmula. A fórmula do seno de 2a é 2 vezes o seno de a vezes o cosseno de a. Aí, eu só coloquei aqui sobre o seno de a vezes o cosseno de a. Só que eu posso cortar isso aqui com isso aqui com isso aqui. Me sobrou só o 2. Aí, acabou aqui. Agora, a B fala assim, o cosseno de 2a mais o seno ao quadrado de a. O cosseno de 2a é o cosseno ao quadrado de a menos o seno de a, mais da fórmula aqui, o seno de a que eu repeti. Um negativo e um positivo eu posso cortar, vai me sobrar o cosseno ao quadrado de a. Aí, acabou. A C fala, y é igual a secante de x vezes o seno de 2x sobre 2. A secante é 1 sobre cosseno, vezes o seno de 2x, que é 2 vezes o seno de x, vezes o cosseno de x. Aí que eu fiz, sobre 2. Aí que eu fiz, eu cortei esse 2 aqui com esse 2, me sobrou aqui, ó. Isso aqui eu multipliquei. 1 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Ficou seno de x vezes o cosseno de x sobre o cosseno de x. Aí, eu cortei cosseno com cosseno e me sobrou seno de x. Agora, a letra D fala assim, o seno de x vezes a cossecante de x menos 1 sobre a tangente. E aqui eu tenho uma dúvida. Se você quiser tirar print, pode tirar e copiar. Só que eu não sei se eu preciso desmembrar essa tangente aqui também. Porque na minha coisa eu fiz só com a tangente, mas eu poderia desmembrar. Não sei se eu devo fazer isso, então eu não vou comentar essa letra. Vou só pular para 5. Aí, assim, eu falo assim, seno de A é igual a raiz de 3 sobre 2 e o seno de B é igual a 1 sobre 2. Com A e B no primeiro quadrante, ou seja, o seno e o cosseno são positivos.
Aí a letra A fala assim, é o seno de A mais B. Ou seja, é uma soma de arcos. Aí eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou descobrir quanto é o cosseno de A, porque eu tenho só o seno, e quanto é o cosseno de B, porque eu tenho só o seno. Que essa aqui é a relação fundamental para o cosseno de A. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x, igual, poderia ser o cosseno ao quadrado de A também, mas eu coloquei x, igual a 1. Aí aqui vai dar raiz de 9 sobre 4, mais x igual a 1. Aí aqui eu passei pro outro lado, já 3 sobre 4. Aí ficou assim, x ao quadrado igual a 1 menos 3 sobre 4. Aí faz aqui o pulo do gato, vai dar x ao quadrado igual a 1 sobre 4. Aí, como tá no primeiro quadrante, quando eu for passar para a raiz, vai ficar positivo. Aí, ou seja, o cosseno de A é igual a 1 sobre 2. Por causa da raiz, né? Aí, esse aqui é para fazer o cosseno de B. 1 sobre 2 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de B, ou de x também, tanto faz, igual a 1. Aqui vai dar 1 sobre 4. Aqui eu coloquei só o x, porque é muito grande. E o 1. Aí eu passei isso aqui pro outro lado negativo. Aí aqui eu fiz o pulo do gato. Aí aqui eu coloquei a raiz pra cá. E é positivo porque tá no primeiro quadrante. Então o cosseno de B é a raiz de 3 sobre 2. Agora sim eu posso fazer isso aqui. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Ou seja, seno A, raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno B, que é raiz de 3 sobre 2, mais o seno B, que é 1 sobre 2, vezes o cosseno A, que é 1 sobre 2. Aí vai ficar raiz com raiz de 9, sobre 2 vezes 2, 4, mais 1 sobre 4. Aí eu vou fazer o seguinte, vou tirar isso aqui da raiz, 3 sobre 4, mais 1 sobre 4. Só repete aqui o denominador e soma aqui em cima, vai dar 4 sobre 4, que é igual a 1. Acabou. Agora a letra B fala assim, que é o cosseno de A menos B. Aí eu já tenho todos os cossenos e os senos, graças a Deus. Então vai ficar cosseno A, cosseno B, mais seno A e seno B. Ou seja, 1 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Aí vai ficar, aqui vai dar raiz de 3 sobre 4, mais a mesma coisa aqui, raiz de 3 sobre 4. Aí aqui vai ficar 2 raiz de 3, porque não tem que fazer, é uma soma, então 2 raiz de 3 sobre 4. Aí aqui eu simplifiquei por 2. Aqui e aqui, né? Aí ficou raiz de 3 sobre 2 e acabou aqui. Agora, a tangente, eu fiz o valor da tangente, né? A tangente de A é o seno A sobre o cosseno A. Aí eu só cortei aqui o 2, ou pode fazer daquele jeito grande também, repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Aí deu raiz de 3, né? Porque raiz de 3 sobre 1, raiz de 3. Aí eu só deixei aqui. E a tangente B é 1 sobre 2 sobre raiz de 3 sobre 2. Eu cortei aqui, deu 1 raiz de 3. 1 sobre raiz de 3, perdão. Aí, fazendo aqui a fórmula, tangente de A mais a tangente de B sobre 1 menos tangente A vezes tangente B. Aí ficou raiz de 3 mais 1, 1 sobre raiz de 3 sobre 1, deixa eu arrumar esse 1. 1 menos a raiz de 3 vezes 1 raiz de 3. 1 sobre raiz de 3. Aí aqui eu vou até explicar esse pulo do gato. Repetir o denominador. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 mais 1, eu repeti. Aí raiz de 9 é 3 mais 1, 4 sobre raiz de 3. Aí aqui embaixo agora, isso aqui eu multipliquei reto. Então sobrou 1 menos a raiz de 3 sobre raiz de 3. Aí aqui, o que eu fiz? Raiz de 3 sobre raiz de 3 vai dar 1. Então, 1 menos 1, 0. Como o denominador é 0, a conta é 0. Acabou aqui.